Bem-vindas e bem-vindos. Nossa live em comemoração à Semana do Assistente Social. Hoje vamos receber a assistente social mestra, a Ludmila Suaide, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E vamos falar sobre a importância da militância política no serviço social. Quais as relações da militância política com o projeto ético-político crítico do serviço social. Vamos chegando, vão entrando. Estamos aguardando aqui nossa convidada chegar. Oi, Lude. Deixa eu convidar aqui a Lude para entrar. Estamos conectando aqui com a Lude. Oi, Fabiana. Oi, Lude, boa noite. Oi, Tudo bom? tudo. Que prazer te receber aqui. Eu sei. Desde que eu comecei o canal, que eu estou querendo muito trazer a Ludmila para falar com a gente. A Ludmila é uma profissional de muita referência aqui no Distrito Federal, muito conhecida aqui entre todos nós do serviço social e dos movimentos sociais. E desde que eu comecei o canal, que eu tenho essa vontade de trazê-la para ela compartilhar com a gente um pouco da experiência dela. E hoje vamos comemorar aí a Semana da Assistente Social com a Ludmila aqui junto conosco. E a Ludmila tem uma trajetória incrível. Ela é assistente social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela é militante do PSOL e vai contar para a gente um pouco dessa experiência dela com a militância política, quais as relações disso com o serviço social, como é que o serviço social dialoga, qual a importância da militância política para o serviço social, e vai contar para a gente um pouco da experiência dela, que foi candidata a deputada distrital na última eleição pelo PSOL. Então, obrigada, Ludmila, pela sua presença. E aí, Eu se que apresenta agradeço para o a gente um convite. pouquinho e conta para a gente um pouco da sua experiência. Ai, meu Deus, você já falou muito, já me apresentou. Agradeço muito o convite também. Desculpa aí que eu não consegui atender antes, porque tá uma correria, apesar do trabalho online, apesar da militância, a maior parte das vezes online também, que a gente tem que fazer para proteger os nossos e a todos, né? Porque nós temos muito respeito, né, pela coletividade, mas mesmo assim a vida tá corrida, né? Tá complicada. Exatamente. Mas obrigada. Eu atualmente trabalho no programa Justiça Comunitária, no TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e eu trabalho lá desde 2008, quando eu entrei no concurso, quando eu fui nomeada, e aí eu trabalho lá com mediação de conflitos, com ações de educação para os direitos. A gente tem dois projetos muito bonitos que um é sobre igualdade de gênero e o outro é sobre igualdade racial. Então, a gente faz debates muito bonitos, bem profundos também, na, em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e para lá, para São Sebastião também. Eu vi até que entrou uma agente comunitária nossa aqui na live, a Carla. Obrigada aí pela presença de todo mundo. E aí, essa atuação que eu tenho como assistente social, né? Para além de também alguns trabalhos voluntários, né? Em alguns abrigos, aqui no DF, lá em Lusiânia, mas estou aí, em vários espaços. Onde me chamam, eu E vou. ainda arruma tempo, não sei como. Trabalha no TJ, é voluntário nos abrigos, é militante do pessoal, ainda é mãe de duas meninas maravilhosas. E Seu doula, dia tem 48 horas. E bem. doula, não é possível. Um dia eu cheguei numa reunião do pessoal bem tarde, assim, umas 9 da noite, e aí eu cheguei com a Maria Flor no colo, aí uma assistente social grávida falou, meu Deus do céu, a Ludmilla tinha todo motivo para não vir nessa reunião, meu Deus, ela tá chegando. Era um jantar, era uma coisa mais festiva, sabe? Mas a gente comparece. E as crianças também estão no colo, vão juntas. É isso mesmo. É isso mesmo. E conta pra gente, Lud, um pouco sobre a sua história na militância política, como é que isso tem a ver com a sua história no serviço social, como é que começou essa sua jornada aí, tanto no serviço social quanto na trajetória política.
Certo. Ontem eu até fiz uma live com o pessoal do PET, do projeto de pesquisa que a gente tem na UNB, e aí eu me lembrei muito, Fabiana, da questão da militância no movimento estudantil, né? Que isso também enriquece muito a nossa formação, sempre. Assim, segundo grau, secundarista, eu nunca fui estudante, não tinha movimento estudantil na minha escola pública. Mas depois, quando eu entrei na UNB, conheci o movimento estudantil, ali também eu já comecei, sabe? A militância em defesa da universidade pública, do tripé do ensino, pesquisa e extensão. Eu sou de uma turma que entrou ainda no governo, entrou na universidade pública ainda no governo FHC. Então, ainda tinha a tentativa, a denúncia de tentar destruir a universidade pública, acabar com os projetos de pesquisa, fechar restaurante comunitário, restaurante universitário, né? Então, nessa época eu já estava na luta. E aí, depois participei também do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social. Eu fui das gestões 2005 a 2007 e 2007 a 2010. Então, também já foi um outro espaço que eu estive em defesa da profissão, em defesa de um serviço social comprometido com a população, comprometido com as políticas sociais, com a defesa das políticas sociais, né? E dentro do CRES a gente também participa dos conselhos, né? Conselho de Assistência Social, Conselho da Criança. Então, são vários espaços que a gente faz ali o controle social. E aí, também outro espaço que você sabe que é muito importante é a parte da formação, né? Eu também fui professora na Universidade Católica de Brasília durante alguns anos, coordenei a especialização lá em Serviço Social, Justiça e Direitos Humanos, e aí fiquei até 2016. E aí foi quando eu tive a minha segunda filha, a Maria Flor, em 2017. Mas então, assim, todos esses espaços, quando a gente é estudante, e ontem até na live eu incentivei muito que os estudantes, quando puderem, né, vivenciar o centro acadêmico, o CASESO, né, quando essa pandemia acabar, que eles participem dos eventos, da Semana do Assistente Social, que é sempre muito rico participar, né? É, eu estava conversando ontem com a professora Thais, eu falei assim, nossa, a gente tem perto de nós professores tão incríveis, né? A Potiara, o Faleiros, a Ivanete, o Pedro Demo estava lá na UNB quando eu estava. Então, assim, pessoas muito incríveis, então a gente tem que aproveitar, né? E quando tiver os eventos nacionais, participar também, né? Ouvir uma fala da Yamamoto, do José Paulo Neto, da Mioto, da Eunice Fávero, da Elizabeth Viviane. É sempre muito rico, muito incrível, né? E aí, então, sempre participei da organização, né, de atividades, de eventos, de reuniões, de articulações. E 2011 eu engravidei, e aí já foi uma outra coisa que eu descobri, que foi a luta por um parto respeitoso, que é muito, muito, muito difícil. O Brasil é um país campeão de cesarianas, né? É um país em que a violência obstétrica é regra. E aí também foi um outro campo que eu conheci, que é a defesa da saúde da mulher nesse campo reprodutivo, sabe? Porque eu brinco assim, Fabiana, eu trabalhei já no Ministério da Saúde, no Programa Nacional de AIDS, no Centro de Saúde, também na Secretaria de Saúde, no Presídio, e também eu fiz ações de combate às DSTs ali. E eu brinco assim, que eu era aquela assistente social que sabia falar de sexo, drogas e rock and roll. Não me chamassem para falar de pré-natal, que eu não sabia nada de pré-natal. Eu falava para outras amigas irem conversar com grávidas, sabe? Mas aí, quando eu engravidei, eu passei a conhecer essa questão, né? A questão da dificuldade que é para as mulheres de terem um parto respeitoso. Então, é uma outra questão também que veio já para o meu campo de atuação, o debate da defesa de partos respeitosos, do combate à violência obstétrica. E aí foi quando eu fiz até o curso de Doula em 2014 e resolvi também apontar essa questão, né? E aí eu comentei até ontem assim com os estudantes, a estudante que estava mediando a mesa, que a minha geração é uma geração que, quando a gente formou,
Tinha muito concurso público, muito. Era a época que o PT tinha entrado. Eu passei em concurso do MEC, do SERPRO, Secretaria de Saúde, eu ia escolhendo Ministério Público, TJ, a gente podia, quem estudou muito, né, quem conseguia passar pelos funis, a gente conseguia passar em vários concursos, né? Teve concurso aqui para SEDEST. Eu até dei aula também. A gente, quando era do CRES, a gente deu aula criou um cursinho para a Secretaria de Saúde aqui. E também eu fui uma das que foi bem classificadas ali. Depois eu fui nomeada. Passei só um ano trabalhando no presídio, né? Mas, enfim, já estive, então, em vários espaços, e tudo isso a gente vai conhecendo diferentes demandas, diferentes questões, né, aspectos da questão social, né, e aí, por exemplo, quando eu trabalhei esse um ano no presídio, conhecer a política de saúde do sistema prisional, conhecer como funciona, né, esse sistema tão opressor e tão regulador que é o presídio, foi bem difícil, sabe? Foi um momento bem difícil trabalhar ali. E aí, a partir de 2008, eu entrei no Tribunal de Justiça e a gente trabalha muito com as redes sociais locais. Então, a gente faz o trabalho o tempo inteiro ali com a comunidade de Ceilândia, de Samambaia, de Taguatinga, desde 2008, né? E aí, entrei, a gente, né? Eu sempre fui de esquerda, PT fez um bom governo, fez várias coisas boas, né? Mas também a gente tem muitas críticas, né? Algumas alianças, algumas questões que aconteceram. E aí, acho que em 2015, eu resolvi me filiar ao PSOL. Eu nunca tinha sido filiada ao PT, mas apoiava os governos, fazia campanha assim, né, de entregar panfleto da Erika Cocai, por exemplo, que sempre foi uma deputada muito boa, né, de alguns deputados do PT. E aí o que aconteceu? Eu me filiei, então, ao PSOL, né? E a gente tem o setorial de mulheres do PSOL, a gente tem o setorial de negritude do PSOL. A gente, desde quando ocorreu o golpe, né, em 2016, a gente, aqui em Brasília, nós mulheres temos nos reunido, né? Porque o que aconteceu em 2016 foi um golpe machista, foi um golpe misógino, né? Porque FHC, até mesmo o Lula, teve aquele momento de crise mundial, 2008, eles não derrubaram o Lula, né? Então, assim, e a Dilma estava peitando muito mais a ala conservadora, o centrão, né? E Sim. então, 2016, quando começa todo o debate do golpe, né? Eu também estava nas ruas, estava com a minha filha Yasmin, sempre comigo. E aí me juntei a outras mulheres, a gente tem um coletivo Rosas pela Democracia, que um dia antes, um dia depois que o Bolsonaro fez aquele voto, que a gente tinha que ter derrubado aquele homem naquela época. Pena que ele não foi denunciado no comitê de ética para perder o cargo dele. Mas lembra quando ele votou a favor do impeachment da Dilma e que ele fez o elogio ao Coronel Ustra, né? No dia seguinte, a gente se Sim. organizou aqui em Brasília e no dia 19 de abril nós levamos flores para a presidenta Dilma, né? Então, dali a gente começou um grande movimento e hoje a gente tem uma página aqui nas redes sociais, assim, com muitos, muitos seguidores. Ano passado, a gente até fez lives com as candidatas a vereadoras aqui do Goiás, aqui por perto, Ah, que sabe? legal. Para Uhum. mobilizá-las, porque como a gente tem muita visibilidade na nossa página do Rosas pela Democracia, a gente chamou Águas Lindas, Valparaíso, Lusiânia, Planaltina de Goiás, a gente foi chamando as candidatas de esquerda para falarem, para terem maior visibilidade, né? Foi um movimento bem legal. Mas aí o que acontece é que, então, desde 2015 eu estou aí nas lutas da esquerda, dentro do PSOL e com outros partidos também que denunciam todas as atrocidades que ocorrem desde o impeachment, né, do governo Temer e agora com essa tragédia que nós temos aí, que é o governo Bolsonaro, né? Então é Sim. impossível, né, a gente que tem
Com o olhar crítico, tá impossível, assim, a gente ter paz, né, Fabiana? Porque o cenário tá muito difícil, né? Tá cada vez pior. A gente tem o pior presidente no pior momento da saúde do povo, né? Exatamente. Então, hoje mesmo, eu participei do ato que nós fizemos lá na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, 13 de maio, a falsa abolição, né? Então, nem bala, nem chacina, queremos vacina, chega do genocídio da juventude negra, chega de genocídio do povo negro. Então, a gente teve que ir para a rua, porque, como falaram lá na Colômbia, quando um povo vai para a rua em meio a uma pandemia, é porque o governo é muito pior do que o vírus, né? Então, o cenário está muito ruim, né? Muito, muito, muito mesmo. A gente está vivendo uma situação desastrosa nesse país, uma coisa nunca antes vista, né? Sim, inacreditável. É o pior cenário, né? Como dizem assim, né? Acho que não sei se foi a Folha, o Estadão, que na época do segundo turno escreveu assim: uma escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro. Gente, por favor, né? Escolha difícil? Não existe. Como, Exatamente. como fazem hoje os memes, né? Bolsonaro e Ciro, eu voto no Ciro. Bolsonaro e FHC, eu voto no FHC. Bolsonaro e Amoedo, eu voto no Amoedo. Bolsonaro e o cavalo do bandido, eu voto no cavalo do bandido, né? Gente, não tem, não, a gente teria a possibilidade sim, né? Mas a gente teve 50 milhões de abstenções também, né? Então a gente precisa trabalhar com essas pessoas, né? Tentar ver se a gente na próxima eleição consegue trazer o pessoal, né, para votar em um governo, em candidatos progressistas, em deputados bons, né? Na última eleição, Ludmila, eu observei que por todo o Brasil a gente teve muitas candidatas assistentes sociais e muitas candidatas vinculadas a movimentos de esquerda. Isso foi uma realidade no Brasil todo. A gente viu isso de norte a sul. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da sua experiência, como foi a sua experiência como candidata, o que te levou a se candidatar, como que foi esse processo que você vivenciou, foi um processo muito orgânico, né? Eu acompanhei a sua campanha e queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa experiência que você viveu. Sim, sim, uma alegria compartilhar. Lá em 2018 eu estava de licença maternidade, né, com a minha filha muito pequena no meu colo, e no dia 14 de março de 2018 foi quando a Marielle foi assassinada, né? E aquilo, eu não sei para você, mas assim, aquilo foi um tiro na minha alma e na alma de muitas mulheres, Sim, porque com certeza. aquilo, aquilo era um tiro para nos calar, né? Aquilo era um tiro, era um aviso, Exatamente. né? Assim como, acabei de pensar, assim como tem algumas análises falando que a chacina lá no Jacarezinho foi um aviso também para o STF, né? Das milícias dizendo que Uhum. não vamos aceitar que vocês não deixem a gente fazer invasões na favela, né? A gente vai fazer. A gente vai entrar às 6 da manhã e a gente só vai avisar, né? 9 da manhã, o Ministério Público, né? Então, assim, o assassinato da Marielle à noite foi. Eles tentaram dar um tiro, né? Foi um tiro para nos avisar. Parem, vocês não vão continuar na política, vocês não vão ficar questionando o que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. A gente já manda no Rio de Janeiro há décadas. É só ver aquele filme também do Bicheiro lá do Rio de Janeiro, né? Que dá para ver Uhum. também como que é surreal a política no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, foi aviso para todas nós, né? Todas nós, como de verdade, assim, mulheres, saiam, esse espaço não é de vocês. Mulheres pretas, mulheres lésbicas, vocês da esquerda, a gente vai matar vocês. Isso foi, esse foi o aviso deles, né? E aí, de madrugada, a gente conversando no grupo de mulheres do pessoal, assim, todo mundo em choque, não acreditando no que tinha acontecido. E aí, eu chorei muito com a Maria Flor no colo, sabe?
E um pouco depois, em abril, teve uma reunião do nosso setorial de mulheres do PSOL, sabe? E aí ali, Fabiana, foi assim, eu conheci algumas colegas, mulheres, duas novas no PSOL e outras antigas. A gente começou a discutir as candidaturas para 2018, que era abril, né? A eleição é em outubro. E dali que eu vi, eu falei, gente, essa minha amiga que tá separada de um cara agressivo, sabe? Com Lei Maria da Penha. Nossa, que coragem essa outra, que coragem. E eu fui vendo, e aí a coragem delas também me deu coragem, sabe? E foi aí que eu me coloquei, sabe? Eu falei, olha, quero dizer também, olha, que tô, se precisar, sabe? Estou à disposição, posso concorrer. Eu acho que eu posso levar uma pauta também, que o pessoal DF nunca levou, sabe? A pauta da vida das mulheres, a pauta da maternidade, a pauta de uma vida sem violência, né? Então eu me coloquei, né? Junto ali com as mulheres, aí elas ficaram muito felizes. E aí nós decidimos ir juntas, sabe? Fazer uma campanha como a Marielle tinha feito em 2016, assim, uma campanha coletiva, uma campanha que a gente pudesse uma apoiar a outra, a gente tentando fazer eventos, atos, ações assim nas redes sociais, sabe? De forma conjunta. Então foi daí, sabe, que eu tomei a decisão de me candidatar e aí todo um processo de toda a parte burocrática de entregar papéis e tudo mais, e convenção. E aí eu fui contando para algumas pessoas. Tem uma história muito legal, Fabiana, que até encontrei com ela agora, minha ex-chefe lá no TJ, ela escreveu assim para mim no Facebook, quando eu contei que eu ia ser candidata, que eu era pré-candidata, né? Aí ela escreveu, Lud, que legal, parabéns. Aí ela pensou, uai, gente, por que que eu não vou votar na Ludmilla se eu conheço a Ludmilla? Não, peraí, eu vou votar nela. Não, gente, peraí, eu vou apoiar a Ludmilla, que eu sei que ela é ótima. Aí daqui a pouco ela viu, candidata a governadora, a Fátima. Nossa, a Fátima, já trabalhei com a Fátima no Ministério da Saúde. Votou na Fátima também. Aí viu o Marivaldo, que era o nosso candidato a senador, né? Gente, o Marivaldo é Sim. maravilhoso, vou votar no Marivaldo. Então, assim, com ela, ela é um dos exemplos que eu consegui, que um dos meus objetivos também era mostrar para todo mundo que não é um jovem da UNB, que conhece o pessoal mais facilmente, mas assim, mostrar para todo mundo quem é o pessoal, quem somos nós do pessoal, quais são as pautas do nosso partido, sabe? Para que as pessoas cheguem e vejam que a gente tem um projeto, que a gente tem um objetivo de construir uma sociedade melhor, sabe? E aí, assim, não foi fácil, porque o pessoal é um partido que não é milionário, então a verba que se dá na política é assim, é surreal. Quanto maior o partido, maior é o recurso do fundo eleitoral que ele recebe, entendeu? Então acaba que a verba que o pessoal recebe é muito pequena, e aí, dentro dessa verba, do fundo partidário, né? Dentro dessa verba você tem que dividir entre as pessoas. Então, eu recebi R$ 3.000 para fazer a campanha. Rapaz, Nossa, R$ 3.000 tem partido aí que gasta muito mais em um dia, né? Eu olhava assim, exatamente. não, eita, vou falar para a filha, Yasmin, guarda os periquitinhos. Estão na sala, estão querendo dormir, coitados. Estão brigando, estão brigando. Ah, pelo Já amor de Deus, não estão mistura mais. reclamando aí. Mas assim, Fabiana, um dia, minha vida era assim, né? Acordava cedo e saía para panfletar. Maria Flor já tinha feito 6 meses, né? Quando a campanha começou, já estava comendo comidinha mesmo, né? Aí mamava, mamava, e aí eu saía para encontrar com alguém para panfletar em algum lugar de manhã. Aí quando dava meio-dia, eu ia lá pro Eixo Monumental panfletar na frente do TJ, sabe? Do TJDFT, não na frente, porque eu respeito a lei. Eu ficava lá no sinaleiro, sabe? Menina, e ficava naquele sinaleiro até umas 2 da tarde, depois ia para outro canto, panfletar em outro canto. Aí, um dia, tinha tanta gente abrindo uma bandeira do Partido Novo lá naquele sinaleiro do Eixo Monumental.
Aí eu falei, ô moço, quanto é que você recebe aqui por dia para segurar? Aí ele, R$ 100. Eu falei, gente, R$ 100 eu fiz a conta de quantas pessoas estavam ali e que de certo que eles iam outros dias, sabe? Então é muito dinheiro que certos partidos têm e acaba que pessoas horríveis como o ibanês, de repente que não era nada, tinha 5% de intenções de voto, o cara sobe, o cara consegue um monte de voto, Exatamente. sabe? É uma Câmara Legislativa que continua cheia de empresários, cheio de caras que sempre ganharam licitações, sabe? Que tem interesses muito complexos, sabe? Você olha assim, quer usar Exatamente. esse espaço, né? Então, assim, é uma disputa que não é justa, ela é desigual. Uma coisa que teve de bom foi que dentro desse pequeno dinheiro que a gente tinha aqui no DF, foram priorizadas as candidaturas femininas, sabe? Então, a gente teve esse debate dentro da executiva do partido, então houve essa priorização. Mas mesmo assim, é muito pouco dinheiro, mas ainda bem que eu tive muitos amigos que confiaram assim no que eu me coloquei, né? Nossa, Luz, que lindo, parabéns, estamos juntos, vamos lá. À noite eu ia para frente da Católica. Então eu ficava indo em certos pontos, eu ia para meio lá da Ceilândia e era muito engraçado, Fabiana. Um monte de gente olhava o panfleto e eu, né, toda simpática e tímida. Olá, boa tarde. Posso te entregar o meu panfleto? É que eu sou candidata, eu trabalho aqui no Fórum, eu sou assistente social. Nossa, é você? Nossa, eu nunca vi uma candidata na rua, eu nunca vi. Por quê? Porque esses caras têm dinheiro para pôr um monte de. Como chama mesmo? O que tem um nome, né? Nem Esse sei povo como que é que eles chama, é. contratam. Tem um Aham. nome, tem um nome. E aí, mas era eu e o Johnny e a Gleusa lá na Ceilândia, aí na UNB a Verinha ia comigo, na Samambaia ia a Águida, sabe? Tinha sempre uma galera muito gente boa comigo e muita gente ficou muito feliz, assim. Eu fiquei muito feliz, sabe? Com o resultado. Eu tive 1.850 votos, fiquei muito feliz. O meu número era 50-180. 180 é o nosso número de luta, né, de denúncia da violência contra as mulheres. Sim, Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa. Gostei, apesar das dificuldades. muito legal. Muito legal. E assim, o que você pode falar para gente, para as assistentes sociais que estão assistindo, para elas compreenderem a importância do papel da militância política para uma assistente social? Como que a militância política nos transforma e transforma a nossa atuação profissional também? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da militância política para o serviço social. Sim. Eu me lembro assim que há muitos anos, quando eu estava no CRES, a gente fez a semana da um evento que era serviço social e a questão de raça e gênero. E aí a gente convidou o professor Mário Teodoro para participar. E aí, naquele auditório dos Candangos da UNB, enorme, né? Nossa, Fabiana, foram 5 pessoas. E aí a gente. E aí eu lembro que ele falou assim: o que faz? E ele, maravilhoso, maravilhoso. Ele falou assim: o que faz vocês, né? 5 pessoas acordarem hoje, sei lá, numa segunda-feira e virem participar desse debate, né? Por que que somente vocês vieram, né? Porque os outros assistentes sociais não vieram. E aí, durante toda a minha trajetória, porque eu formei em 2003, né? Já tenho 17 anos, 18 de trabalho como assistente social. Então, assim, o que eu penso é que não dá de forma nenhuma para a gente trabalhar distante das pautas sociais, das lutas, porque nós somos trabalhadores. Eu até escrevi agora no dia 1º de maio, né? Nós somos classe trabalhadora, a gente não pode esquecer disso, né? Então,
quando tem sindicato da saúde, sindicato da previdência, diferentes sindicatos aí botando a pauta na rua de que a gente precisa defender o serviço público, a gente precisa defender e contra a reforma administrativa, né, e contra a reforma da previdência, eles não são um bando de doido, desocupados e que não tem noção do meu trabalho aqui no INSS, do meu trabalho no TJ, não, de forma alguma. Quando a gente vai para a rua, depois que um homem é espancado até a morte no Carrefour, isso não é algo descolado na nossa realidade, né? E eu fico muito feliz toda hora que alguma amiga pergunta, Lud, você vai? Você vai? Eu vou chegar lá. Porque é tanta atrocidade, é tanta situação de violação dos direitos que a gente precisa se manifestar, a gente precisa se organizar. E uma coisa que a gente trabalha muito é assim, a gente não vai mudar a realidade ou transformar isolados, né? E quanto mais a gente se isola, é pior. Porque não sei se você já teve algumas experiências assim difíceis de trabalho, mas, por exemplo, quando eu trabalhei no presídio, nossa, era muito difícil, porque eu era a única assistente social daquele presídio e tinham os outros que foram nomeados também no concurso da Secretaria de Saúde, mas cada um isolado numa penitenciária, né? PDF-1, PDF-2, CIR, as outras siglas lá. E aí, se a gente ficasse cada um ali, sem pensar coletivamente, nós íamos ser assim, trucidados, amassados pela Polícia Civil, que Com cuidava certeza. lá na época. E aí o que que acontecia? O debate com o gerente lá da GAIT, onde eu trabalhava, Gerência de Atendimento ao Interno, era assim, mas por que que você não pode ler carta do preso? Aí eu falava, porque eu não vim aqui para ler carta de preso. Eu passei no concurso da Secretaria de Saúde para atender a questão de saúde deles. Mas o que que tem? Você sabe ler? E aí, como diz Elizabeth Borgiani, não é porque eu sei varrer uma casa que eu vou varrer ali. Eu não fui contratada para isso, né? Eu vou varrer a minha casa na minha casa, né? Eu vou varrer a minha casa. Não é porque eu sei ler um negócio, e eu ainda falava assim para esse policial. Eu não sei o que vocês querem procurar nessa carta, na carta que eles trocam entre eles e as famílias deles. Isso não é minha função. Então, o que a gente fez coletivamente? A gente se encontrava no ônibus, né, que era do hospital de base até os presídios, e a gente começou a se articular, e a gente chamou a gerente de saúde prisional, a gerente de serviço social, nós estudamos a política de saúde do sistema prisional, nós pensamos o que está escrito na nossa lei de regulamentação da profissão, sabe? O que está escrito no nosso código de ética. E não, nós não vamos ficar fazendo o que esses policiais civis querem que a gente faça, sabe? A gente vai fazer o nosso trabalho enquanto assistente social da Secretaria de Saúde, lotados no sistema prisional. E a gente até escreveu um artigo que saiu em uma ser social, sabe? Sobre toda essa luta, sobre todo esse debate que a gente fez ali dentro, né? Então, assim, se eu ficar trabalhando simplesmente fazendo o que um agente da segurança pública manda dentro do presídio, se eu ficar só preenchendo papéis, entregando para a VEP, né, para várias de execuções penais, e se eu não pensar na realidade, vamos pensar qual é o cenário do Brasil. O Brasil já é um dos países com maior população carcerária do mundo. Se eu não entender o que é o Black Lives Matter, né, o que é vidas importam, o que é o combate ao genocídio da população negra, né? Então eu vou ser uma assistente social alienada, uma assistente social que pensa, não, gente, aquele discurso, né? Ai, mas também não precisava jogar tinta na placa do Carrefour. Gente, como diz um colega, tem problema não, gente. Eles têm dinheiro para comprar tinta para pintar de novo. A gente precisa demarcar Exatamente. esse momento. Se mataram o cara dentro do Carrefour e eles até agora não se posicionaram, e um tempo depois continuaram altas as ações do Carrefour. Então, é assim, Sim. capitalismo é isso, né? Ele nos mata, ele nos esmaga, é preto matando preto, porque é o segurança preto, muitas vezes, né? Que tá matando ali aquele cara. O que a gente estava Exatamente. falando hoje no atacarejo, né? Os dois jovens que foram mortos, né? Porque estavam roubando carne em 2021.
É muito triste, né? Um país tão rico, né, Fabiana? Um país tão rico com É um absurdo. esse índice altíssimo de pessoas passando fome, né? Então, assim, estou me lembrando agora, as assistentes sociais aqui do DF, que trabalham na Ceilândia, nos CRAS, em Taguatinga, as portas, as filas estão enormes. Pessoas que nunca tinham entrado no CRAS porque nunca precisaram. Trabalhavam de garçom, de manicure e tinham seu salário. Trabalhavam em lojas e tinham seu salário garantido já há 10 anos, 20 anos, mas que agora estão desempregados, né? E que agora estão passando fome. Então, assim, pessoas que não têm a mínima ideia do que é Cade único e pessoas estão pensando agora, né? Que infelizmente não reconheceram as políticas de transferência de renda, as políticas de assistência social que ocorreram nos últimos 15 anos, antes do golpe, né? E que agora estão Exatamente. precisando. Então, uma assistente social que não percebe essa realidade, que simplesmente vai reclamar, né? Vai reclamar das pessoas batendo na porta, vai reclamar da. A gente tem que reclamar das condições de trabalho, é claro. A gente tem que reclamar que a CEDEST não garante um telefone, não garante um celular, que demorou para colocar as assistentes sociais da assistência social aqui do DF na lista de prioridade, né? Mas, assim, a gente precisa estar conectada, né, com todas as lutas, todos os debates, todo o debate sobre alimentação. A gente está fazendo um debate lá na Ceilândia sobre o direito à alimentação. Eu esqueci o nome do sistema, não é o SUAS, é o outro. A parte da Me assistência social fugiu aqui também. é saúde, ou saúde, já eu lembro. Segurança alimentar, Segurança né? alimentar. Eu estou aqui procurando esse S. Do que é o S? Isso. Segurança alimentar. Então, assim, a gente está fazendo esse debate ali na rede social, nas redes sociais aqui, de Ceilândia, Taguatinga. A gente está fazendo esse debate para entender o quê? A quantidade de centenas de cestas básicas foram doadas, organizadas por instituições da sociedade civil, porque a fome aumentou. A gente soube numa dessas reuniões que as equipes do CRAS estavam pedindo cesta das ONGs, porque lá eles nem tinham mais, sabe? Então, assim, é uma tragédia, né? Então, a ciência social precisa reconhecer os movimentos sociais, as articulações, os movimentos de juventude, todos eles que estão aí, na cidade, né? E não somente ficar isolado na sua salinha, na sua mesinha, no seu computador ótimo, no seu computador mais ou menos, né? Porque senão a gente se torna um trabalhador alienado, né? Exatamente, exatamente. E assim, como diz, né, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? Então, quem está ali trancadinho na sua sala, no ar-condicionado, sem se mover, sem se mobilizar, sem se envolver com a população, sem se envolver com a realidade, fica alienado, né? Sim, Então, qual é o caminho que você quer tomar como profissional, né? Ser um profissional alienado ou ser alguém que de fato atua na transformação social. Então, sim, eu acho que é esse compromisso que a gente está trazendo aqui. E lembrando que, assim, assistente social que não entende a importância dos movimentos sociais, não entende a importância da militância política, desculpa, não entendeu muita coisa, né? Então, tá por fora, né, de muita coisa. Então, sim. assim, a gente sabe que existe o pluralismo profissional, né, dentro do serviço social. Uhum. Existem assistentes sociais com um projeto que não é o projeto ético-político-crítico, com um projeto político conservador, existem, elas estão aí, estão disputando terreno e disputando espaço com a gente, mas a gente não pode perder essa narrativa, a gente não pode perder essa luta, né? Então, assim, o que dá sentido para a nossa atuação profissional é a gente estar conectado com a sociedade e estar organizado junto à sociedade, né? Então, estar articulado com a rede social local, estar articulado com os movimentos sociais, as organizações do terceiro setor. O assistente social que não está incluído nessa rede, ele está de mãos e pés atados, né? O que ele pode fazer é muito pouco. Então, o que eu queria muito trazer hoje é essa reflexão, né? Da importância de que a gente se organize, é importante que a gente
dê as mãos e se junte a outros movimentos para poder ganhar voz, ganhar amplitude e ganhar força, né? Porque está muito difícil esse contexto para a gente, né, Lúdia? Sim. E você me fez lembrar de uma situação que a gente está tendo um debate sobre a Lei Maria da Penha, sobre o atendimento a mulheres em situação de violência lá no meu trabalho, né, com os agentes comunitários, e eu ouvi uma fala que era assim: olha, em algum lugar eu li que foram os movimentos feministas que ajudaram na criação da lei, mas em outro lugar eu vi que não era, não. E aí a pessoa deu a entender assim que não foi, sabe? Que foi Uhum. a OEA só que deu a ideia e que não teve envolvimento nenhum do movimento feminista, sabe? E aí, Fabiana, a gente aqui, por exemplo, desde 2017 a gente faz um 8 de março unificado aqui em Brasília. A gente conseguiu depois, infelizmente, do golpe, né, da gente se encontrando um ano inteiro, 2016, nas ruas, até o último momento, até a votação no Senado, até a saída da Dilma e o Temer chegar ao poder, a gente foi se conhecendo mais e mais nas ruas, e a partir de então a gente começou a fazer muitas reuniões. Então, desde 2017, a gente faz ações, um 8 de março, várias mulheres, vários movimentos feministas, coletivos, partidos progressistas. Então, a gente está juntas e faz várias reuniões e depois faz um ato, né? E agora, nesse 8 de março, por exemplo, que a gente não pôde ir para as ruas porque o Ibanez tinha decretado o lockdown aqui, um pouco antes do dia 8, acabou que a gente não pôde ir. Mas o que que a gente decidiu? Decidiu contratar carro de som que dá pamonha, sabe? Que passa no meio das Uhum. ruas. A gente contratou carro de som para falar com as mulheres. Mulheres, quebrem o ciclo da violência. Se você está precisando de ajuda, converse com a sua vizinha, ligue no 180. Em caso de violência, já ligue no 190. Então a gente fez vaquinha, sabe, online, conseguiu arrecadar muito dinheiro para fazer isso. A gente conseguiu arrecadar dinheiro para comprar cesta básica, porque a mulherada, a maior parte das pessoas que ficaram desempregadas no Brasil foram mulheres, né, nessa pandemia. E então, está muito alto o barulho? Posso fechar a janela. Não, não. Ah, tá. Tá tranquilo. É, tá. A maior parte foram mulheres que ficaram desempregadas, então uma parte do coletivo decidiu, vamos pegar um dinheiro também e vamos comprar cesta básica para a gente distribuir por aí. E aí, em grupos, né, que já se sabe, por exemplo, a Diana, que é uma agente comunitária maravilhosa que a gente tem lá no Justiça Comunitária, mora no Sol Nascente, e ela sabe muito bem quais são as mulheres ali que estão passando um perrengue, que estão precisando muito de apoio. Então, a gente conseguiu, então, doar várias cestas básicas para mulheres em diferentes espaços, junto com uma carta falando sobre os direitos delas, junto com máscara, sabe, de proteção. Muito legal, Então, muito legal. então, assim, eu faço questão de contar isso para várias mulheres que ainda não são do movimento feminista, para entender assim, olha, nós não somos aquilo que vocês recebem no WhatsApp, né? Como, por exemplo, na eleição de 2018, 2020, o que fizeram com a Manuela Dávila, né? Sim, 2020 não, na eleição de 2018 e 2018. na eleição agora em Pernambuco, eu fiquei sabendo também que fizeram lá com a Reis, né? Então, assim, essa política essa politicagem mesquinha, machista, que é de difamar a mulher, né, no WhatsApp e falar que ela é uma prostituta, ela é uma hippie, ela é toda tatuada, ela queria doar a filha dela, ela queria abortar. Então, esse tipo de coisa, né, que é o que rola, que não rola na minha bolha, mas é o que rola por aí, né, nos grupos onde tem essa lógica conservadora, essa lógica de negação da ciência, de ódio e de é um moralismo, né? Mas que também tem um ódio, né? E que querem matar as mulheres, querem matar esse povo da esquerda. É aquilo que o Bolsonaro falou quando tomou posse, né? Eu vou acabar com esses militantes, né? E aí a pergunta que a gente fez nos nossos grupos das famílias foi:
o seu candidato quer me matar, tá? É isso mesmo, né? É isso que você quer? Porque é em mim que ele vai tacar a bomba, né? Muito mais do que o gás, né? Exatamente. E aí, assim, eu faço questão de, assim, sempre que eu posso, mostrar que, olha, nós estamos aí, direito à saúde, o direito ao pré-natal, o direito à creche, é tanta luta, né? Tanta coisa que mulheres foram lá à frente, conseguiram, né? O direito da gente poder vestir o biquíni, né? A Leila Diniz há muitos anos, o direito de a gente trabalhar. Isso tudo é luta, isso tudo é movimento feminista. Tem uma mulher incrível que fala, né? Se eu sou feminista, é lógico, não teria motivo de ficar contra tudo que é bom para mim, né? Tudo que me protege. Então, assim, a gente precisa, né, estar articulado, sim, Com com os certeza. movimentos sociais. Com certeza, Lude, com certeza. Lude, a gente está entrando aqui nos minutinhos finais da nossa live, passa rapidinho, né? Uma hora Oh, de bate-papo, né? sim, E quero te agradecer muito por você ter estado aqui com a gente e pedir assim, suas considerações finais, para você deixar uma mensagem para as assistentes sociais do Brasil, nesse momento tão crítico, né? sim, sim. É assim, não tá fácil ser brasileira, não tá fácil ser mulher, não tá fácil ser assistente social, tá puxado, né? Mas a gente precisa, né, tentar ao máximo cuidar de nós, a gente precisa estar bem, a gente precisa cuidar de nós, dos nossos, para a gente poder ficar bem, para a gente poder ter ideia, ter criatividades, para a gente superar esse momento, né? Não sei se a gente vai conseguir superar todo esse caos já agora, em 2021. Eu estou torcendo para a CPI da pandemia ter bons frutos e derrubar o Bolsonaro em 2021. Espero muito que o Renan Calheiros trabalhe muito, assim como o Canalha Estamos trabalha, na torcida. assim como o Canalha trabalhou para derrubar a Dilma, sabe? Com Exatamente. a Yasmin tem 9 anos, mas ela já sabe que é cobra comendo cobra ali, que é o Renan Calheiros comendo centrão. Ela pergunta: esse é bom, mamãe? Eu falo: né, não, Yaya, mas pode deixar, deixa o Renan Calheiros brigando com aquele ali, aquele do PP, aquele do PL. Então, assim, espero que esse governo seja derrotado agora em 2021, porque a gente precisa parar com essa quantidade de mortes, né? É inacreditável, mais de 3 mil pessoas mortas a cada dia, né? E cada vez mais pessoas perto de nós, né? Não sei se o Marcos era do seu ano na UNB, mas o assistente social aqui da Ceilândia, da medida socioeducativa, foi um dos que a gente perdeu. A Luciana, que trabalhava no Unicef, que foi professora também em várias faculdades aqui, foi uma das que a gente perdeu também. Tantas pessoas importantes, tantas pessoas que são os amores de alguém, né? Então, é um momento muito difícil, né? Mas que a gente tenha força para superar esse momento. E para mim, se quem não puder ir para a rua, ok, fica na hashtag, mas tenta conversar, tenta mudar a mentalidade daquela pessoa que não é um fascista mesmo, sabe? Eu acho que tem gente que Exatamente. dá para mudar. Eu acho. A gente, na época, no Sim, segundo turno, a gente aqui em Brasília, não sei se você participou, a gente conseguiu virar muito voto, muito voto. Brasília participei, foi muito legal. foi um lugar que mais virou voto, assim, um lugar que o Haddad tinha um tanto de voto, o Bolsonaro, que o Haddad tem muito voto, muito mais voto aqui no segundo turno, porque a gente conseguiu fazer com que as pessoas refletissem. Olha, eu sou trabalhador, o que esse cara quer para mim? Olha, eu sou dona de casa, eu sou empregada doméstica, eu sou motorista, eu sou idoso, né? Então a gente conseguiu, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho, Exatamente. né? E que 2021 seja melhor. E quem puder, É isso aí, Lude. estude. Isso mesmo, gente. Estude, milite, se envolva, não deixe de se envolver com a realidade, né? Essa é a nossa mensagem, né, Lude, para todos os assistentes sociais. Peraí que eu E vou eu chamar a garanto para camiseta. você,
Ah, maravilhosa. Fora Bolsonaro. Vamos fechar muito bem nossa live. Fora Bolsonaro. Muito bem. Muito bem, Lude. Vestida a caráter, né? Por dia. Muito bem. Eu estava com uma outra. Eu estava com a outra que é Quem Mandou Matar Marielle, né? Uma pergunta que a gente não tem resposta já há 3 anos, né? Mas aí como eu cheguei em Apesar de que a casa. gente sabe a resposta, né? É, Ainda né? não teve a resposta oficial, né? Sim, sim. E aí eu cheguei em casa, né? Aí, pronto, vesti essa outra aqui para você. Obrigada pelo convite, mulher. Muito Foi obrigada, viu? ótimo. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui durante a live. Muito obrigada, Carla, Tayana, várias outras pessoas que estiveram com a gente. E quero te agradecer muito a participação aqui hoje, Lude. E falar para as assistentes sociais que estão por aí, se sentindo sozinhas, se sentindo fracas, se sentindo sem força. Se organize com os movimentos sociais ao seu redor, que você vai se sentir mais Sim, forte, você não estará sozinha. Confia na gente, ouve o nosso conselho, tá? sim, E sim. aí, gente, contem conosco e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E, Lude, vamos Pode me estar juntas escrever. aí na luta sempre, viu? E muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Bom, beijo, obrigada. Boa Um noite. beijo. Boa noite. Boa noite.